Olá, hoje vamos continuar. Até agora nós criamos a nossa classe Transaction, criamos a classe Account, já sabemos como criar dois tipos, né, de transações, aquelas que transferem valor e aquelas que criam contas. E hoje nós vamos dar mais um passo aí, então, no na nossa construção. O que acontece é que essas transações, possível que você já tenha ouvido falar sobre isso, elas são criadas, são enviadas para algum lugar e elas ficam aonde, né? Antes de entrar no. Ah, ficam nos blocos, mas antes delas serem incluídas nos blocos e na blockchain, elas ficam em algo que talvez você já tenha ouvido falar sobre mempool, né? De transações, que nós vamos chamar aqui de transaction queue, de modo que elas possam posteriormente ser recolhidas, nós vamos chamar de transaction series, e posteriormente incluídas no bloco. Então, ou seja, existe um processo aí ainda antes entre o envio da transação e a inclusão nela da blockchain, há muitas outras questões em que nós vamos começar a tratar agora. Então, para isso, nós vamos criar aqui um novo arquivo. Nós vamos chamar de transaction queue.js, assim mesmo. É, essas palavrinhas tem que ver certinho se a gente escreve, mas você já deve conhecer, né, esse tipo de fila, né? Basicamente, né? Então, vamos lá. A gente vai criar uma classe, então, que nós vamos chamar class, que vamos chamar transaction queue, QE. Isto. Vamos ter o constructor e um transaction map. Nós vamos ter as transações, todas elas relacionadas conforme o seu ID. Então, this.transaction map. Perfeito. Aí já vamos também fazer o exportar aqui, né? Para não esquecer esta classe. Queue. E agora vamos criar o primeiro método, que vai ser add transaction. E vai ser bem interessante aqui algumas questões que nós vamos falar. Transaction this ponto transaction map. E aqui vamos ter transaction.id e transaction. Então, essa estrutura que a gente está utilizando aqui, né, de objeto, né, ela vai facilitar que a gente consiga evitar algo bem importante, que é duplicação de transações. Então, cada transação ela vai ter um ID, né, único, e nós não podemos repetir uma mesma transação no transaction key. E aí nós vamos construir um outro método que vai basicamente buscar essas transações, que serão, vamos dizer assim, uma série de transações. Por isso que nós vamos chamar aqui de get transaction series, também seguindo a convenção aqui da Ethereum. Get transaction series. Que vai retornar return object. Ponto. Agora vamos usar o values, né?
Então, aqui, ó, retorna o array de valores, né? Nós usamos o objeto keys, né, que retornam as propriedades. Agora nós temos o objeto values que retornam os valores. Vamos passar aqui, então, o this.transaction map. Perfeito? Então, veja que bem simples, mas algo muito importante, tá? O que é legal a gente chamar a atenção aqui? Essa questão das transações ficarem, por exemplo, numa fila, num pool de transações, antes de serem incluídas no bloco, isso tem efeitos muito, mas muito importantes mesmo, tá? Apenas a título de informação, né? Hoje as transações elas ficam na mempool e as mempool ela é pública. Então qualquer pessoa pode ver. Eu consigo, por exemplo, decodificar essa transação e consigo saber se essa transação, por exemplo, que foi enviada para a rede, ela vai realizar uma grande compra de um token no protocolo DeFi, por exemplo. Isso me dá uma informação privilegiada. Com base nessa grande compra de token, eu posso extrair daí, derivar daí, uma possível alteração de preço. E vocês devem saber que alterações de preço são exploradas por arbitragem, ou seja, se eu consigo prever que num lugar o preço vai estar mais barato do que outro, a minha tendência é que eu vá comprar o token nesse lugar e vender no outro, onde está mais caro. Mas tem também algumas implicações de segurança. É possível que quando eu envio essa transação para fazer, por exemplo, essa compra, tendo em vista essa informação privilegiada, que algum outro sistema veja que eu estou pretendendo fazer isso e aí explore esta, vamos dizer assim, vulnerabilidade, que é uma regra do mercado hoje, né? Alguns veem como uma vulnerabilidade, um defeito da rede. E há questões hoje, né? Formas de tentar resolver isso, por exemplo, evitando que essas transações que podem ser incluídas no bloco, elas fiquem públicas e passem a ser privadas. Então, vocês podem pesquisar sobre os chamados flashbots, que é uma das formas. É possível que quando vocês tenham visto este vídeo já tenham outras soluções, mas apenas para frisar que essa questão das transações, a ordem das transações, né, essa manipulação das transações é um elemento muito sensível e que não pode passar desapercebido. A gente está aprendendo a conhecer a estrutura a fundo, é importante a gente entender o significado de cada uma dessas estruturas. E aqui, quando nós falamos em pegar as transações e colocar elas numa transaction queue, depois fazer um get das transaction series, a gente consegue ver que nós temos um poder de manipular estas transações. Perfeito? Então, espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, continuamos.